Olá, queridos. Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Paulo Robson e nós estamos retornando com o podcast da Escola Profética Shemá. E você que nos acompanha, vamos dar início aí a mais uma jornada. E está comigo aqui o pastor Bruno Grissério, né, pastorzão? É isso aí, glória a Deus. Hoje a gente vai falar da Shemá, já linkando para confraria, né? É isso aí. Nós vamos falar um pouquinho da escola, um pouquinho da confraria, dando início aí a mais um podcast da Escola Profética Shemá, ok? Bom, pastorzão, pastor Bruno, para quem não sabe, pastor Bruno é um dos professores da escola, né? Também pastor ali na Igreja Batista Amigos de Deus e nos auxilia aí também na escola e junto com o pastor Éden e pastora Renata, que é a esposa do pastor Bruno também. E aproveitando para falar, para quem não sabe, o que é a Escola Shemá? A Escola Shemá é baseada em Deuteronômio 6 a partir do 4, que diz sobre o Shemá. O Shemá é uma das orações mais importantes, se não a mais importante do povo judeu. Só que para nós é um entendimento profético, é um entendimento apocalíptico. Por quê? Porque o Shemá fala da maneira de pensar e da maneira de agir, né? E em contrapartida a isso, nos últimos dias ou no tempo final, a Bíblia diz sobre a marca da besta, que é na testa e também na mão. Então fala da maneira de pensar e da maneira de agir, o serviço, né? O Shemá para nós é isso. O entendimento nosso sobre o Shemá é isso. Baseado na palavra, estruturado na palavra, com embasamento bíblico, nós tentamos andar nesse lugar, nesse caminho. E eu quero deixar para o pastor Bruno falar um pouco aí da experiência dele com a escola, com tudo isso, né, pastor? Sim, sim. A escola profética Shemá nas nossas vidas foi assim, né, um divisor de águas na questão de entendimento, né? A escola Shemá não tem de muitos métodos, porque é o Espírito Santo que conduz, né, a aula e conduz toda a movimentação da escola. Mas não tem nada humano ali, né? Tudo está baseado na palavra e na presença de Deus, né? Shemá sem Bíblia não existe. Não tem como, né, Não tem pastor? como, não tem como. É revelação, mas é revelação das Escrituras, é entendimento das Escrituras. Então, é esse modo de vida, né? Esse estilo de vida que a Shemá Na propõe, né? realidade, o que a maioria das pessoas ainda não entendeu é que os 5 ministérios, né, descritos em Éfeso, ele foi afetado pela cruz, né? Sim, E o sim, profético também foi afetado pela cruz. sim. É, não é aquele profético místico, não é mais. O Uhum. profético agora, ele profetiza segundo as Escrituras, né? Isso. A profecia é baseada nas Escrituras, né, pastor? Sobre tudo que já foi escrito, que já foi proposto, né, para nós vivermos e que iremos viver ainda, né? Revelações apocalípticas, mas que já estão escritas, né? Revelações escatológicas, que já está, né, pré-determinado por Deus, né? É uma verdade que pouca gente sabe acerca do profético é que o profético, se ele não tiver linkado nas Escrituras, ele não é profético. É mais um misticismo, né? E o que a escola profética chamar também tem feito é combater essas inverdades ou essa movimentação que não diz respeito à palavra. Então, às vezes a pessoa, né, pastor Bruno, vai procurando um misticismo Uhum. e quando ele chega na escola ele vê que é só Bíblia, aí é somente as Escrituras, né, e às vezes ele se frustra, né? É, Ele está esperando um misticismo de revelação, um né? método, né? Eu quero aprender a ser profeta, alguma coisa Exato. assim, né? Desse A tipo. escola, como a gente sempre diz, né? A escola é um estilo de vida. Não é, embora tenha muito conhecimento, né? Claro, toda escola tem conhecimento, informação, mas é um estilo de vida, não é algo para você passar adiante, é algo para se viver, Isso mesmo. né?
e as pessoas vão ler a nossa vida, né? Então é como se você colocasse a Bíblia dentro de você, você vivesse a Bíblia e as pessoas lessem a tua vida. É sobre isso a Escola Profética Shema. E aproveitando que nós estamos aqui falando sobre a Shema, dia 8 de maio vai ter início a próxima turma, né, da Escola Profética Shema em Belo Horizonte, que acontece ali no tabernáculo da Igreja Batista Amigos de Deus. Fica ao lado da igreja, né, no prédio ao lado, Sim. na Valdir Soeiro Henrich, ali mesmo, 2980, no terceiro andar, é onde funciona a escola. E se você quiser, pode nos procurar, né, para se inscrever para a próxima turma. E nós vamos ter foco em escatologia, né, pastor Isso Bruno? mesmo, isso Doutrina das últimas coisas, para quem não sabe. Escatologia significa doutrina das últimas coisas, ou estudo sobre os últimos dias, as últimas coisas. Nós vamos ter esse foco numa reunião nossa, né? O Senhor nos conduziu para esse lugar para falar nesses dias sobre as últimas coisas, irmãos. Quanto que é necessário saber como nós devemos andar, discernindo os tempos e as movimentações desses últimos dias. Será um tempo maravilhoso. Se você quiser, pode fazer a sua inscrição. É aberto para todas as pessoas que pertencem a alguma igreja, é claro, porque por causa do entendimento, por causa do ambiente, né? Há um formulário que você tem que preencher, mas se você tiver aval aí da sua igreja, do seu líder, e quiser fazer parte, será muito bem-vindo, ok? Bom, pastor Bruno, esse ano nós tivemos mais de uma escola, né? Sim, E sim. tudo indica que vai ter em outras cidades também. Como que o senhor vê essa questão da Shema saindo para outras cidades? Olha, eu creio que é algo do céu, né, que tem acontecido, porque o povo perece por falta de conhecimento, né? E quando nós começamos a profetizar e trabalhar e andar segundo a luz da Bíblia, né, as pessoas começam a ter sede, né, por esse entendimento. Então, assim, a Shema, ela vai indo aos poucos, né, quebrando barreiras, né, barreiras de religiosidade, né, barreiras de entendimento mesmo. E dessa maneira eu acho maravilhoso que tenha acontecido, né? Nossa turma lá em Sete Lagoas É, tem rompido eu ia falar disso maravilhosamente. agora, né? Porque Sete Lagoas virou um marco, né? São poucas pessoas, é uma turma bem reduzida, né? Sim, sim. Mas que tem ganhado não só nossa atenção, como nosso coração também, pela entrega, pela fome e sede da palavra. Haja visto que uma delas, né, uma das alunas lá, ela está transcrevendo a Bíblia. Né? Olha que legal. Maravilhoso. E ela entendeu que é um legado para a família. Sim, sim, sim. Pensa nisso. É isso Como mesmo. que a escola ativa as pessoas nesse sentido, Uhum. né? Ela está escrevendo toda a Bíblia de novo, à mão, né? E ela é detalhista, né, pastor Bruno? E faz, né? Toda para ter um entendimento, às vezes ela faz, né, as É, figuras e tudo mais. Eu acho muito, é muito muito top, interessante. né, cara? Muito. Mas esse entendimento de escrever a Bíblia e deixar para a família como um legado, né? Sim, É algo sim. assim que só isso já faz a gente Uhum. estar lá toda quarta-feira, amanhã a gente vai estar lá e tal. Verdade. Mas outras pessoas, quem levou a escola para lá foi o Werner, né? Sim. O Werner fez a escola um tempo atrás e ele queria muito que a esposa fizesse e tal. Um dia ele me procurou e falou, pastor, tem que levar a escola para Sete Lagoas e tal. E começou a movimentar e aí levou mesmo, né? E aí veio outras pessoas, veio a esposa dele, veio o pastor Júnior, a pastora Suca, pastor Itamar, né? Que estava ontem no café. Sim, sim. Pastor Itamar também, um homem com muita sede, muita fome. E alguns outros que estão na escola lá. Isso tem motivado a gente a continuar, né? Fome e sede da palavra. Não de um místico, não de algo, mas simplesmente a palavra. A gente tem que entender que a palavra por si só basta.
Nós não precisamos de mais nada. Cristo é suficiente. É verdade. No Salmo 119 fala, né? Luz para os meus caminhos, né? Lâmpada para os meus pés, né? É a tua palavra. A gente precisa ver aonde está pisando e para onde está indo, né, É, pastor Bruno? é. Essa é a verdade. É o nosso nome. Esse entendimento que nós temos acerca disso, da palavra ser luz, ela clareia a mente, mas clareia o caminho também. Sim, E sim. se eu não souber para onde eu vou, eu serei levado por qualquer um. Sim. Essa é a verdade. Então, assim, a palavra traz clareza para o entendimento, para os olhos, né, para saber para onde está indo, mas também para o caminho, para saber aonde está pisando, né, para onde você está indo. Verdade. E a gente, nesse entendimento, a gente tem procurado andar somente nas Escrituras, nada mais que isso. A gente entende que a profundidade das Escrituras é imensurável, é insondável. E enquanto mais você mergulha, mais tem. E o Senhor tem dado uma graça muito grande. Nesse ano, em maio, começa também a Escola Shema em Curvelo, né? Sim. Lá no sim. pastor Arthur Chamoni, na Igreja Luz do Mundo. E assim, é uma distância um pouco maior. É. É um desafio, na realidade, É um né? novo desafio para a escola, mas nós estamos muito confiantes, né? Estamos muito felizes, né, com essas barreiras sendo quebradas e a escola avançando, né, para esclarecimento, para a luz, né, do conhecimento bíblico, profético e nos 5 ministérios. Né? Exatamente. Importante. Às vezes as pessoas me perguntam, a pergunta mais pertinente é sobre o que a escola fala, o que é a Escola Shema, né? Eu costumo dizer assim, olha, é só se você participar para você ter uma definição. A gente tenta explicar da melhor forma possível, mas o entendimento do que é a escola é só para quem participa, porque para cada um é uma forma, né, pastor Bruno? Para cada um, a escola traz um impacto diferente. Né? Tem muitas pessoas com expectativas teológicas. Exato. Né? Para ter argumentativas. E o foco da escola não é teologia. A gente aborda a teologia, né? Porque está falando da palavra de Deus. De alguma maneira, a gente aborda a teologia. Mas o foco principal da escola não é o conhecimento humano. Exato. Né? Não é o conhecimento por si só. É o conhecimento de Deus, é o conhecimento, né, das suas escrituras. É o tanto que vai impactar a nossa vida, vai mudar os nossos hábitos, Sim. vai transformar nosso estilo de vida. É sobre isso, né, cara? Sobre isso. Tem a primeira escola, eu sou ruim com data, a primeira escola foi há quantos anos, mais ou menos? 2021. Foi em 2021. Foi a primeira turma, né? A primeira turma. Dessa primeira turma, grande parte, né, ainda está com a gente até hoje. E daquela primeira turma foi muito impactante, porque dessa turma saiu pastores. Foi. Um deles sou eu, né? Pastor Fabiano, pastora Renata, pastor Ricardo Teles, ninguém era pastor ainda. Né? Verdade. Gabriela, que é a esposa dele também hoje é pastora. Né? Dessa primeira turma, a ideia não era formar pastores, mas... a caminhada, o tratamento que teve, né? Saiu ali daquela turma ali, grandes pastores, diáconos, né? Ministros. Verdade. E assim, aí hoje a gente vê os frutos, né? A gente continua vendo, né, pastor? Porque você pega hoje a esposa do Werner em Sete Lagoas, por exemplo. Olha pra você ver. Olha o tanto de pastor que saiu da Chamar, né? Pastor Werner. O Werner foi um tratamento assim mais que de ombro a ombro, né? Mais um discipulado mesmo. Sim. Eu louvo a Deus por isso. E outros que estão, né? Que vieram de outros ministérios também, participaram com a gente. E até hoje está ligado, assim, de alguma forma com a escola, né? Isso é muito lindo, cara. Muito maravilhoso. Isso a gente vê que não é sobre nós, não é sobre a Shema, irmãos. É sobre a palavra. A única coisa que nós nos debruçamos na escola Shema é sobre Bíblia. Né? É tudo que refere-se à Bíblia, é tudo que se baseia na palavra, é tudo que se baseia sobre Cristo, o Cristo ressurreto. Então, tudo que aponta para o Cristo, tudo que aponta para a cruz do Cristo, é o que nós nos baseamos na escola profética. E é isso que transforma a vida das pessoas, né?
É isso que muda tudo, muda os hábitos, muda o estilo de vida, muda a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir. E a gente fica muito feliz com isso tudo. A gente já se reuniu várias vezes para terminar a escola, não ter escola por algum entendimento, né? Uhum. Mas o Espírito Santo não deixa. Verdade, verdade. E é interessante que já tem o quê? Desde quando iniciou a escola, já está terminando, é mês que vem, me parece, Uhum. que a gente tem falado sobre o ministério do Espírito Santo, né? Sim, sim. E como que isso, assim, a gente tem visto que pegou, É, o céu movimentou e interessante que todos os lugares que eu vou ministrar também, todo mundo está falando sobre o ministério do Espírito Santo. sim. Como Sim. que isso tem nos pegado de uma forma assim tremenda, Maravilhosamente, né? né? E aí algumas pessoas até lembram de uma frase que eu falo muito, que é: o céu só tem uma voz, Sim, né? Porque se a gente está ouvindo o céu, se o Bruno tiver lá no Buritis ouvindo o céu e eu lá no Barreiro, nós vamos falar a mesma coisa. isso é tão verdade, né? No sábado eu ministrei no Edificando Casais, na segunda teve o Café de Pastores, e assim, mais da metade dos textos lidos eu tinha lido no Edificando Casais, né? É algo assim muito interessante. Você vê que o céu ele tem uma linguagem só mesmo, né? E Exato, se move exato. por propósito, né? É, Não é por sentimento, né? exatamente. Não é por nossas vontades. A voz do céu é uma só, né? Todos Sim, que estiverem ouvindo o céu, seja aqui em Belo Horizonte, em Minas, ou lá no Nordeste, né? Vão estar falando a mesma coisa, né? Todos que estão ouvindo o céu vai falar a mesma coisa, porque o céu só tem uma voz, né? E isso é fato, a gente tem entendido, andado nesse lugar e tem experimentado isso. Nesses dias a gente tem falado sobre a movimentação do Espírito Santo a partir ali de Atos 2, né? uhum, A gente tem lido muito sobre o livro de Atos, todas as movimentações ali, e a gente queria falar um pouquinho aqui, depois a gente vai falar também da confraria Fator Éfeso, desse ano de 2025, mas a gente quer falar um pouquinho aqui sobre isso, e em Atos dos Apóstolos 18, a partir do 24, vai dizer assim: e nesse meio tempo chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E, ao ouvi-lo, Priscila e Áquila o levaram consigo e, com mais exatidão, lhe explicaram o caminho de Deus. Bom, só esse texto para a gente compreender algo aqui. Você pensa que, antes de Paulo chegar em Éfeso, já tinha um cara eloquente. Eu gosto de frisar isso aqui porque ele é um judeu. O texto, Lucas deixa bem claro, né? sim, Quem é ele? Ele é um judeu, né, chamado Apolo, natural de Alexandria. E ele vai falar assim, ó, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então a compreensão desse cara, pastor Bruno, das Escrituras era algo fora do comum. profunda. Profunda, eloquente e poderoso, né? E é interessante que diz assim no 25, e ele era instruído no caminho do Senhor. E essa fala, caminho do Senhor, me chama atenção, porque a gente só vai ver essa fala caminho, né? Aham. Lá em Atos 11, em Antioquia, Sim, sim. né? Que foi o tema da confraria do ano passado, Fator Antioquia, né? Isso. E a partir dali, daquele movimento de Antioquia, é que os cristãos, primeira vez que os discípulos vão ser chamados de cristãos Sim. ou de o caminho, É, né? verdade. Essa expressão, o caminho. Sim. Isso mostra que Apolo era um cara que entendia do evangelho. Já pregava o evangelho de alguma E maneira. assim, e quantos anos já tinha acontecido o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Então, assim, como que esse cara fervoroso, eloquente,
poderoso nas Escrituras, não conhecia o batismo com o Espírito Santo e só pregava até o batismo de João. Como que pode essas coisas, cara? Se a gente entender sobre isso, sobre o que é o entendimento, a gente vai ter um acesso, né, pastor Bruno? É verdade. A gente tem visto isso, principalmente na escola, que cada um dos alunos ali tem um tipo de entendimento, né? Sim. A gente está falando a mesma coisa para todos, Sim. mas cada um entende de uma forma. Cada um tem um nível de acesso no entendimento, né? Sim. Eu me lembro do texto de Ezequiel, quando ele tem a visão da água descendo do trono. Sim. E a água estava no tornozelo, depois no joelho, nos lombos. E às vezes na escola acontece isso. Alguns estão com a água no tornozelo, outros estão com a água no joelho, outros já estão com a água nos lombos, né? E de alguma maneira a escola Shema, ela traz todo mundo de uma maneira de ficar no mesmo nível de profundidade. Sim, o né? acesso seja o mesmo. Isso, né? Tanto nas Sagradas Escrituras, tanto em Deus também. Sim. Tanto no entendimento com o Espírito Santo, né? Isso é importante ressaltar, né? O que me chama a atenção é que esse cara, Apolo, ele tinha um conhecimento profundo das Escrituras sobre o batismo de arrependimento, que já é algo assim, já é o novo do novo. Né? Quando o céu agora se movimenta com a terra para dar algo novo, e é algo totalmente novo, que ninguém tinha visto ainda. Então, o João Batista vem batizando. Por isso que a palavra João o Batista significa... O Batista não é sobrenome, viu, irmãos? Batista tem um significado. Significa imersor. Por isso é João o Batista. João o imersor. Né? E ele vem fazendo algo novo, que ninguém nunca tinha feito. Sim. Né? Então, esse cara já tem um entendimento profundo. Ele já acessou o entendimento, o nível de entendimento, mas ele só foi até aqui. Né? E aí, nós vamos ler que Atos 19, Paulo chega em Éfeso, ok? Atos 19, 1, diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e ao encontrar ali alguns discípulos, disse-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: pelo contrário, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Agora, como que um cara que é profundo das Escrituras não tem acesso ao Espírito Santo? Como é que pode isso? É interessante isso, porque a gente quer trazer luz aqui nesse dia, nesse primeiro podcast de 2025, né, da Escola Shema, que é sobre a movimentação do Espírito Santo, irmãos. E nesses dias a gente tem falado sobre isso e a gente tem visto muito também, é que algumas pessoas não têm procura por ele. Não tem busca pelo Espírito Santo. E é interessante que eu, quando retornei, né, para os caminhos do Senhor, embora ter nascido num lar cristão, evangélico, quando eu retornei, eu retornei numa igreja distante da minha casa, bem distante mesmo. E o pessoal que me levou, né, assim, era dono de uma autoescola, e eu só ia na igreja o dia que eles iam, que era longe e tal. Eu falei assim, cara, eu preciso de uma igreja aqui perto de casa, porque senão eu vou acabar voltando para o mundo e tal. E aí meu tio, que já partiu para a glória, pastor Oséias, tinha uma igreja perto de casa, e aí eu fui para lá. E eles estavam numa campanha de oração no monte, né? Aí eu fui. Primeira experiência que eu tive com um monte e tal. E eu me lembro que 2, 3 dias depois, cara, eu tava lá e eu falei, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E comecei a buscar, né? Eu não sei se você vai lembrar, pastor Bruno, mas quando alguém retornava para os caminhos do Senhor, que não era batizado com o Espírito Santo, ou alguém que aceitava Jesus, que entregava sua vida a Cristo e tal, toda a comunidade de fé imbuía ele a buscar o batismo com o Espírito Santo. Sim. Agora nós vamos te ajudar a orar para você ser batizado com o Espírito Santo e tal, aquela coisa, né? Sim. E aí, me parece que no terceiro dia de subida no monte, eu fui batizado com o Espírito Santo, cara.
Glória a Deus. Fiquei sem fala, não conseguia falar, não vinha palavra nenhuma na minha boca, não conseguia falar. E eu lembro do pastor orar por mim. Quando eu voltei a falar em línguas. Eu não falava em português, eu não falava, né? E para para os cessacionistas, É, primeiro você tem que ter experiência para depois você falar. sim, sim. Isso é uma experiência pessoal, cara. É tão interessante, né? O profeta, né, no Antigo Testamento falava: "E buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o coração." A todo momento a gente vê um Deus que quer se relacionar com a Exato. gente, né? A todo momento, desde o Éden, né? Desde o Éden, Deus ele propõe ao homem um relacionamento. Né? Deus queria uma nação sacerdotal, né? Deus queria uma nação de profetas. Né? Então, assim, a gente vai vendo essa interação. E até no Apocalipse, né, numa das últimas cartas, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Exato. É, Relacionamento. para uma igreja que Jesus está do lado de fora, o Espírito está do lado de fora. Né? Isso me preocupa, viu, pastor? Fazendo um parêntese aqui, irmãos, Sim. mas isso me preocupa. Porque a última igreja, ou a última movimentação da igreja, que é a Laodiceia, Sim. ele está falando isso. Né? E se você pegar a maioria das nossas canções evangélicas, gospel, cristãs, sei lá como você quiser chamar, o termo bater na porta, eu te falo com você, está em quase todas. Agora, o que o dono da igreja está fazendo lá de fora? Isso é uma coisa que me preocupa muito, viu? Isso é muito mesmo. É terrível, né? Até nas nossas canções, né, de adoração, digamos assim, a gente está falando que ele está do lado de fora. E essa é a última movimentação da igreja na Terra. Sim, sim. Estamos nos momentos finais, né? Quando Deus escreve a carta ao anjo de Éfeso, ele fala assim: eu sou aquele que caminha no meio dos 7 castiçais. Quer dizer... Ele vai falar isso com João, se revelando a ele também, no capítulo 2, né? 1 e 2. 1 e 2. A todo momento ele quer estar com o teu povo, estar com a tua igreja, se relacionando. E o interessante é que fala, né, na carta a Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, que fala: olha, se vocês não se arrependerem, eu tirarei de vocês o seu castiçal. Exato. É interessante isso, pastor Bruno, porque para mim falar de algo que eu não conheço, cara, é fácil e difícil ao mesmo tempo. Porque eu não sei. Então, é até fácil falar de uma coisa que você não sabe, você pode atacar ela de qualquer forma, ok? Mas a partir do momento que você conhece, tem uma experiência, então eu posso falar com propriedade. Essa experiência que eu tive foi pessoal, né? E de lá para cá, as experiências aumentaram em profundidade, em relacionamento com ele. Algumas, se a gente contar aqui, né? Principalmente lá do quarto de oração, o pessoal escandaliza. Sim. Irmãos? Mas é experiência. É relacionamento. O fato da gente ter uma experiência com Deus, isso não quer dizer que é uma doutrina. Exato. A confusão que acontece hoje é que pessoas têm uma experiência com Deus e quer transformar a experiência dela com Deus em doutrina. Em lei, né? Em lei. Mas aqui, ó, a doutrina está aqui. Agora, a sua experiência com Deus é você e Deus, a sua intimidade com Deus. É interessante quando o rei Davi, ele peca, e Davi era um cara que mergulhava em Deus. Né? E aí ele escreve o Salmo 51, e ele fala: Senhor, né? Ele confessa, o coração quebrantado, espírito contrito, e fala: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Exato. Ele não fala assim: Senhor, afasta de mim, não me tira do trono de Israel, não me tira das riquezas de Israel, não me tire da linhagem sacerdotal, da linhagem do Messias. Ele não falou nada disso. Ele só não queria que o Espírito... Ele não queria perder o que ele experimentou. O que ele experimentou em Deus. Isso é profundo demais. A questão aqui que nós lemos desse texto de Atos 18 e o 19 é que tinha um cara profundo nas Escrituras que não tinha entendimento sobre o batismo com o Espírito Santo. E aí Paulo chega no mesmo lugar que Apolo tinha saído, agora Apolo está em Corinto, né?
Ele estava em Éfeso, saiu para Corinto. E outra coisa que me deixa, que assim me salta aos olhos aqui, é que Atos 18, no final ali, vai falar que Priscila e Áquila começa a instruir ele com mais exatidão Uhum. no caminho do Senhor. É porque já tinha provado. Cara, mas aí você pega a história de Priscila e Áquila. Aham, Eles passaram um tempo com Paulo antes, né? sim. E aí, quando eles chegam em Éfeso, que vê Apolo ali ministrando, eles ficam maravilhados, mas chama ele à parte e fala, cara, tem mais. Tem mais. Tem águas mais profundas aí. E assim, é isso que a gente fala de fome e sede, sabe? Se você tiver fome e sede, você vai acessar lugares que outras pessoas não acessaram, ambientes que outras pessoas não acessaram, né? Sim, sim. Essa é uma verdade, Nós né? estamos numa era muito da informação, né? E aí a gente, em vez de buscar a Deus, a gente tenta estudar a Deus. E isso é terrível, né? Terrível. Não tem como eu estudar a A Deus, não gente tem está como se tornando experimentar. muito técnico, né? Né? Existem processos e caminhos e tal, beleza, né? Mas Deus, ele quer um relacionamento. É isso aí, cara. É isso mesmo. Estamos burocratizando as coisas. De Gênesis a Apocalipse, é um Deus relacional Deus se manifestando e buscando relacionamento com o seu povo. A gente vai ver isso em toda a extensão da Bíblia. E só tem um meio de você conhecer alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ok? Conheci o pastor Bruno através da Igreja Batista Amigo de Deus e da Escola Profética Shemá. Logo no início que vocês chegaram, né, Sim, pastor sim, Bruno? O sim. senhor, mas a Renata, eles vieram para a escola e a gente começou a conversar e tal. E à medida que o relacionamento foi crescendo, aprofundando, a gente começou a conhecer mais um do outro, Sim. né? E hoje a gente é amigo mesmo, né? Frequentamos a casa um do outro, né? A família um do outro. Então, assim, a gente sabe de coisas um do outro, né? Nós temos, digamos assim, que nós falamos segredos um para o outro, né? Por causa do relacionamento, profundidade. À medida que você vai conhecendo, você vai tendo mais experiência relacional, Sim. né? Você pode falar com mais propriedade de alguém. Isso é fato. Isso é fato. Né? O que Deus está manifestando de Gênesis e Apocalipse é justamente um Deus relacional. Né? Sim. Agora, como que eu vou conhecer Deus? Tem um meio. Né? O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Através do Espírito Santo. É isso que aí. sonda as profundezas de Deus. Quando o salmista fala assim, sonda-me, Senhor, né? O que é uma sonda, né? Na parte elétrica, né? Ela entra ali dentro Exato, da em tubulação, lugares difíceis. que ninguém consegue ver, que ninguém consegue acessar, mas a sonda acessa. É esse relacionamento que Davi tinha, né? Sonda, meu Deus, né? Profundo, né? Entra no meu coração. Isso é sensacional, é profundo demais. É maravilhoso. Isso me chama a atenção porque dentro desse contexto, e agora eu vou falar no geral, igreja no geral, pessoas têm buscado Jesus, ok? São batizadas nas águas, né? Buscam Cristo, mas é só isso. Uhum. Não há uma experiência profunda com o Senhor. E só tem um meio, pastor Bruno, de ter uma experiência profunda com o Senhor. É através do Espírito Santo, não tem outro. E o homem não consegue mediar isso, não. Não tem como, cara. É Cristo que media. Por mais que você tenha uma experiência bacana na igreja, Sim. com a ministração da palavra, se você não tiver busca pelo Espírito Santo, para se relacionar com o Espírito Santo, automaticamente você não vai conseguir acessar as profundezas de Deus. É verdade. Né? E é tão interessante que no Evangelho de João, né, ele fala, né, e quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. Né? Em outro momento fala, quando ele vier, ele ensinará a vocês todas as coisas. Né? Então tem coisas que vai ser o Espírito Santo que vai nos ensinar. Exato, a teologia humana, né, não vai conseguir não vai fazer conseguir isso. acessar. Né? Conhecimento humano, né? É isso. Conhecimento, por mais que nós tenhamos conhecimento das Escrituras, no sentido de estudo, de técnica, nós precisamos do Espírito Santo para ter a revelação.
Sim. né? Ah, pastor, mas e aí eu tenho a exegese. Não, querido, não. Uma coisa é a técnica do texto, da história, da narrativa. Uma coisa é o conhecimento teológico, de conhecimento mesmo. Outra coisa é a revelação da profecia, das escrituras. E é sobre isso que nós estamos falando. Porque quando o Apolo sai de lá, ele deixa discípulos, pastor Bruno. Isso. Né? E a gente vai ver em Atos 19 que são 12. Né? Só que quando Paulo chega, ele faz uma pergunta simples. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? O que é isso? Nem sabemos o que é Espírito Santo. É isso que A gente nem sabe. Ó, versículo 2 de Atos 19 diz assim: responderam, pelo contrário, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Pensa nisso. Como assim, gente? Como assim? E disse-lhes, versículo 3, e disse-lhes então Paulo, em que batismo fossem batizados? E eles responderam, no batismo de João, arrependimento. Paulo vai enfatizar isso no versículo 4, né? Batismo de arrependimento e tal. E versículo 6, e impondo Paulo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Olha que interessante. Mudou agora a consistência. Algo aconteceu de dentro para fora, Sim. que eles começaram a ter uma outra reação àquilo tudo. É né? isso mesmo. E é sobre isso que nós estamos falando. Essa movimentação do Espírito Santo é necessária para esses dias. Porque senão, pastor Bruno, nós não vamos saber discernir. Né? Um dos dons mais importantes é o discernimento. É o discernimento, né? E só vem através do Espírito Santo. Isso. Você entendeu? Então, se eu não busco, eu não tenho acesso ao Espírito Santo, como que eu vou ter discernimento para esses dias? Não tem como, cara. Sabe? Existem muitos falsos profetas, né, no nosso meio. E como que a gente combate isso? Revelando o verdadeiro profético. Né? Se tem um prédio torto, como que a gente condena um prédio torto, né? Construindo um prédio reto de cima? Isso é só através do Espírito Santo em nossas vidas. Essa questão aí é interessante porque a questão do falso profético ou do falso profeta nesses dias, o que nós chamamos de profeta hoje? E eu vou ser bem claro aqui, viu, irmãos? Quando alguém revela, ele é profeta. E você não encontra respaldo bíblico para isso, em lugar nenhum. Em primeiro lugar, que dom de revelação não existe. O que é o profético, irmãos? O que é o ministério profético? Primeira coisa, depois da cruz, o ministério profético está linkado ao mestre. É o ministério de ensino, de exortação, né? É o ministério de apontamento no sentido de dar destino, de apontar o caminho, de apontar a direção. Então, nesses dias, se o profético ou o profeta não está baseado na palavra, na revelação das escrituras, é um falso profeta, viu? Pode ser quem for. Pode revelar CPF, pode revelar raio-x de Deus, e eu não sei de onde que tiraram isso, mas aqui, se não está baseado nas escrituras, é um falso profeta. E uma das coisas que a escola profética veio, que o Senhor imbuiu a escola chamar, é de denunciar o falso profético, viu, irmãos? Então, assim, a gente também não vai pegar leve com essas coisas, não. Sim, sim. O que é verdade precisa ser dito, mas também o que é inverdade precisa ser combatido. O que nós temos hoje em dia, né, pastor Bruno, são feiticeiros se passando por profetas. E isso é a verdade. Um secretismo, né, religioso que tem acontecido, né, uma mistura de culturas e fala que é Deus. Isso é complicadíssimo. E isso está entranhado no meio da igreja, infelizmente. Está enraizado no meio da igreja. E nós precisamos combater isso, irmãos. Veementemente. Não tem para onde correr isso, não. Sabe? E a gente vê que há uma
digamos assim, uma conexão muito forte de todas as vezes que o Espírito Santo se manifesta no Novo Testamento, há uma mudança de comportamento, né, Sim, pastor Bruno? sim. E é tão interessante você falar isso, que a gente vê uma manifestação do Espírito Santo e aí a pessoa pensa, é avivamento, né? Sim, E o avivamento está mais linkado em arrependimento e mudança de vida do que uma própria experiência, de uma própria um êxtase, manifestação. né? Está muito mais linkado em pecados confessados, mudança de rota, mudança de vida, de comportamento, do que com um êxtase ou alguma... Digamos, esse êxtase, né? Essa experiência sobrenatural nesse sentido, a gente viu muita gente relatando esse tipo de experiência, mas não tem mudança de vida nenhuma. É, Que negócio é esse? é isso mesmo. O batismo com o Espírito Santo, ele traz uma mudança de condução em tudo, de dentro para fora. Outra coisa, mudança de mente. Uma das ações do Espírito Santo. Por quê? Porque agora você é guiado pelo Espírito. E, em primeiro lugar, você não tem mais vontade própria, É isso né? mesmo. A gente vê isso na escola, né, pastor Bruno? Sim, Quantas vezes sim. nos reunimos a equipe de apoio, nossa equipe é até bem extensa, né? Sim, Nós temos umas 20 pessoas na equipe, mais ou menos. temos, muito certo. Graças a Deus por isso, né? E são pessoas que nos acompanham desde a primeira Shemá, né, que teve aqui em Belo Horizonte. E a gente vê a mudança de mentalidade, né, comportamental, mas também de entendimento também, sabe? E aí a gente vê uma manifestação, entendo o que eu vou falar aqui agora, uma manifestação mais que mística, e que não há nenhuma mudança, nenhum arrependimento, nenhuma mudança comportamental, nenhuma mudança de mentalidade. Sim. É uma mentalidade retrógrada, né, que crê num Deus místico, mas que ele não se manifesta na vida da pessoa de forma a mudar os seus hábitos. Isso Paulo relata lá em Romanos, né, capítulo 12, é um texto famoso aí, né, muitos conhecem, né, e fala assim, não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente, né. Exato. Só tem um meio, né? Só tem um meio, através do Espírito Santo. É isso mesmo. Não tem outro, não. Ou De mim seja, mesmo, zero. nós não podemos apresentar nada de bom. A Bíblia já disse isso. É isso mesmo. O homem não é bom. Né? Enganoso é o coração do homem, extremamente corrupto, né? O profeta já dizia. Exato. Então, assim, se não há uma mudança, né, radical em todos os sentidos, no estilo de vida, não dá para falar que isso é o Espírito Santo. E aí, com isso, é o que eu estava dizendo, é que hoje tem digamos assim, uma busca por Cristo, ok? Que para por aí. E aí a gente vê tanta gente apostatando da fé, se desviando, digamos assim, pegando outra rota, né? Sim. E a gente vê a falta dessa manifestação, desse relacionamento com o Espírito Santo. Sim. Né? Eu não sei como que as pessoas vão enxergar isso que a gente está falando, né, pastor Bruno? O apóstolo Paulo, ele fala muito veementemente na igreja de Coríntios, né? Quando alguns da igreja começaram a descrer no Cristo ressurreto. Sim, sim. Né? E ele começa a falar, olha, as más conversações, né? Corrompe os bons costumes. A gente tem visto muito isso, né? Isso acontece. E ele começa a provar o Cristo ressurreto. E uma coisa interessante que ele fala que se a nossa esperança em Cristo só for nas coisas dessa terra, somos os mais miseráveis dos homens, né? Então, muitas das vezes o evangelho que é apresentado é o evangelho da grana, das coisas dessa terra. O materialismo, né? E das coisas que vão passar, né? Vida sentimental, vida, relacionamentos, emprego, realizações, né? E sendo que o próprio apóstolo Paulo falava, né? Eu, Paulo, escravo de Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
É muito tenso essa conversa, porque o evangelho muitas das vezes ofende os nossos desejos, as nossas Muitas das vontades, vezes não, não, né? sempre, né? Evangelho sem cruz não é evangelho, né? Sem E renúncia. uma coisa é que quando há um evangelho materialista, onde você foca nas coisas da terra, é sinal da falta do Espírito Santo. Você sabia disso? Isso mesmo. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque o Espírito Santo, ele vai te conectar com coisas eternas. Isso. E coisas eternas não tem nada a ver com a terra. É isso mesmo. Já começa por aí. Então, se não há uma manifestação do Espírito Santo na minha vida, eu não vou conseguir acessar as coisas eternas. Eu não vou conseguir enxergá-las, né? Eu não vou conseguir falar sobre isso porque eu não conheço. Como é que eu vou falar de algo que eu não conheço? Né? Assim, eu não estou falando que Apolo tinha um evangelho materialista. Não é sobre isso. Eu estou dizendo que há acessos. E se você não mergulhar no Espírito Santo, não deixar ser guiado pelo Espírito Santo, você não vai acessar. Não tem como. Sim. Como que Priscila e Áquila começa a explicar para ele com mais exatidão acerca do caminho do Senhor, sendo que Priscila e Áquila, diante dele, é novo convertido, para dizer. Fabricante de tendas. Pois é, ué. Ficou um tempo com Paulo, foi afetado por aquilo que Paulo carregava. Quando ouviu Apolo, achou maravilhoso, mas falou com ele aqui, tem mais. Tem mais. Não queremos dizer que Apolo era um falso profeta, Não, a nada Bíblia disso. exalta ele, cara. Nada disso. Mas era um evangelho até certo ponto. Exato. Até certo ponto. E graças a Deus, né, que cruzaram o caminho ali. Não, e aí é interessante que quando Paulo ora por eles, né, chega lá e tal, e faz aquela pergunta e conversa, o texto vai dizer assim, que impondo ele as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo, ok? E agora eles começaram a falar em outras línguas. E profetizarem. E profetizavam. Mudou. Já não são mais o mesmo de antes. Aquela movimentação que tinha antes mudou. É isso que a gente está falando aqui, né, pastor Bruno? Sim, sim. Essa mudança comportamental. E uma coisa que eu acho interessante é que, geralmente, aqueles que são cheios, né, que há uma manifestação explícita do Espírito Santo, geralmente são confundidos com pessoas embriagadas. Você já reparou? Uhum. Sim. E assim, a gente, claro, você que está me ouvindo, e nos vendo, né, e ouvindo, a gente sabe identificar uma pessoa embriagada, não sabe, irmão? O comportamento dela é diferente, a fala, a dicção dela é diferente, o jeito de andar, né? Tudo que ela muda. faz é diferente. Tudo muda. Agora, por que será que há uma identificação nesse sentido? E eu costumo dizer, irmãos, é que a gente está ficando muito normal, sabia? Muito técnico. E a gente não está experimentando as coisas dos céus. Uma das crises do homem no dia de hoje é a ansiedade, né? Nós queremos ter o controle de todas as coisas. Exatamente. Para experimentar o Espírito Santo. Para experimentar o Espírito Santo não tem como, cara. Você tem que perder o controle. Você tem que perder o controle. Você tem que sair do controle. E é Deus que conduz as nossas vidas, é o Espírito Santo que nos Por isso conduz. que o texto diz, e ele guiará. E ele vos guiará em toda a verdade. O sentido de guiar é condução no sentido do... Uma hora a gente vai entrar mais profundo nisso aí, é no sentido de você não ter vontade própria. É ele que vai te conduzir, te direcionar em tudo. Né? Quando Jesus promete o Espírito Santo para os apóstolos, ele fala assim, e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da maldade e do juízo. Quer dizer, eu não consigo convencer ninguém. Ninguém, não tem como, cara. É o Espírito que vai convencer. É interessante, pastor Bruno, que né, dentro disso aí, de toda essa movimentação do Espírito, o ano passado nós tivemos a confraria Fator Antioquia, né? Sim, sim. E foi tremendo. A confraria, irmãos, não começou no ano passado. A confraria é uma palavra que o Senhor nos deu há anos, né? Sim. Que veio germinando no coração e tal. E numa conversa com uns amigos ao redor do Brasil, o Senhor foi construindo isso. E o ano passado, de fato, veio realizar, né?
algo impossível para nós, né? Sim. Eu lembro de quando eu e o pastor Bruno conversamos sobre a confraria no ano passado, e assim, surreal. Financeiramente, Continua sendo. continua sendo desafios, né? Parece que agora aumentou ainda mais. É, Mas o Senhor tem manifestado sobrenaturalmente, né? Confirmado. Mas uma coisa é esse caminho, né? uhum, Que começou em Antioquia. E eu me lembro que, me parece que foi no sábado, lá na confraria do ano passado. O Senhor já tinha manifestado poderosamente e tal. E a gente estava no quarto para descer para a ministração. E aí a minha esposa falou assim, nego, você já pode pensar na próxima, né? uhum, Falei, eu não vou pensar na próxima. Até porque é um negócio desgastante, né, pastor Bruno? A gente que está envolvido assim, irmãos, é algo, meu Deus. Mas eu falei, olha, eu preciso de confirmação do Senhor. Se o Senhor confirmar, eu vou. Aí eu penso na próxima. Caso não, uhum. eu não vou fazer isso. E aí nós descemos para a ministração. E chegando lá, o Dario estava ministrando, ia ministrar. E na ministração, a primeira coisa que aconteceu foi o general estava sentado do meu lado. E ele falou, Paulo, para ter as multidões, primeiro precisou dos 120. E ele estava fazendo menção do cenáculo, né? Sim. Aonde, de Atos 2, aonde a descida do Espírito Santo, 120 pessoas. E aí eu pedi a esposa do pastor Bruno, a pastora Renata, para fazer a conta, para passar para o dono do sítio, né? Quantas pessoas tinham dado. E aí ela me deu 50 mulheres, 70 homens, 120 pessoas. Ali eu comecei a entender que o Espírito estava movimentando algo. E aí quando foi mais tarde, o Dario falou comigo, falou, Paulo, nós precisamos pensar na próxima, É, né? E quem sabe seja Fator Éfeso a próxima. sim. Porque é um caminho, né? É um caminho. Talvez nós vamos chegar em Laodiceia, viu? É. Vamos ver se vai dar tempo, né, Se ele não voltar antes, porque amamos a vinda, né? Amamos a sua vinda. Vamos ver se vai dar tempo de chegar lá, né, cara? É algo interessante, né? Na confraria do ano passado teve um momento, né? Que a gente estava cantando hino, Sim. no louvor, e Foi o final, né? Já aí o tava. pessoal começou ali num espontâneo cantando santo, santo, Na realidade, não foi bem um santo. canto, né, cara? Foi uma expressão, digamos expressão, assim. né, de santidade ao Senhor, e ficamos ali mais de horas, né? E o general falou, olha, se o véu foi rasgado, para que eu vou ficar aqui no pórtico? Foi muito Foi forte. muito forte, né? São momentos assim. E aí a gente vê a ação do Espírito Santo conduzindo tudo, né, pastor Bruno? É isso, Pra gente isso que eu ia chegar. Pra gente que tá mais à frente, que sabe dos detalhes, né? A gente vê a ação do Espírito Santo que não tem nada a ver com a gente não tem condições de fazer, a gente não tem a menor possibilidade de realizar isso, né? E aí você vê a condução do Espírito Santo. Não tem a ver com a gente, irmão, sinceramente. É ele que nos capacita. Teve momentos assim, a gente estava passando o som, né? E já virou louvor, já virou culto na passagem do som, né? Com o pastor Arthur, né? Lá de Curvelo, que é onde vai ter a próxima chamada, inclusive. A gente está na passagem do som e o povo com sede já veio e a passagem do som já virou culto e não teve início de culto, já foi adoração, já foi palavra, já foi, né, revelações, né, do alto. Isso é tremendo. É tremendo, é tremendo. E é interessante também, outra coisa, a gente já está caminhando para o final, mas a gente precisa falar isso. Agora, em maio, nós vamos para Águas Formosas, na conferência anual lá, que é o Enchei-vos. E aí, esse ano, o apóstolo Armando me procurou e falou, Paulo, será que teria como você vir, você, o Dario e tal? Falei, claro. Ele falou, eu queria preparar o pessoal para a confraria. Sim. Né? Vai ser uma pré-confraria. E eu não tinha falado com ele qual seria, se seria Fator Éfeso. Não falei com ele o assunto, né? E ele me disse, cara, eu quero falar sobre João 14, 15 e 16.
Jesus prometendo o Espírito Santo, para quem não, não sabe. E aí, quando eu falei com ele que a confraria desse ano seria Fator Éfeso, né? Começando ali a manifestação de Atos 18, 19 e tal, movimentação do Espírito Santo, ele ficou louco. Ou Temos seja, o razão. céu, mais uma vez, está dizendo que só tem uma voz. É verdade. Né? Então, assim, é algo fora do comum tudo isso, né? Essa movimentação do Espírito Santo, como que age depois que a gente consegue acessar esse lugar, como que muda a nossa vida, né, pastor Bruno? Sim, Como sim. que muda nosso comportamento, o nosso entendimento, que eu acho que é o mais primordial disso tudo, que é o entendimento, porque a partir do entendimento você consegue acessar o que você não acessava antes, né? A gente fala de renúncia, fala de perder, né? Mas é uma liberdade, né? Isso é concernente ao entendimento, né? Porque Jesus fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. E quando ele promete o Espírito Santo, fala: quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. Exato. Essa libertação de Não, e entendimento. ainda vai dizer assim: e vocês não necessitará que ninguém vos ensine nada. Porque vocês saberão tudo, porque tendes o Espírito Santo. Meu Deus. Não é sobre conhecimento, é sobre o Espírito Santo. É relacionamento. Meu Deus. Conhecimento, ô, irmão, pega isso aí, ó. Conhecimento por si só é soberba, viu? É orgulho. Se ele não tiver submetido ao Espírito Santo, não adianta nada. Essa é a verdade, né? Bom, nós estamos chegando aí ao final já desse podcast. Com certeza nós vamos ter outros aí para frente, mas queria deixar uns minutinhos aí para falar sobre a confraria Fator Éfeso. Esse ano nós vamos ter aí alguns que já esteve conosco ano passado, mas esse ano também vai estar também o Caraline, lá de Cacoal, Rondônia. Caraline é um amigo que o Senhor deu. Inclusive está até ali com a camisa da Antioquia lá. Sim, sim. É isso aí, irmão. O céu só tem uma voz, né? E Caraline é um apóstolo, tem uma movimentação apostólica, né? Um grande amigo nosso. Vai estar conosco também o Dailton. O Dailton é lá do Recife, Ministério Voz para as Nações, junto com o Rodrigo Medeiros, que é o general, que vai estar conosco também. O profeta Dario Hernandes, pastor Ricardo Batista, eu estarei lá, pastor Bruno estará lá. A gente não... Na realidade, a nossa intenção, irmãos, é de não colocar ninguém em cartaz nem fazer cartaz. Sim. É só falar que vai ter a confraria Fator Éfeso. Mas como Minas Gerais ainda não entende sobre isso, né? A gente teve que trazer o Dailton no sentido de um louvor, uma adoração profética, porque a maioria ainda não entendeu, né, pastor Bruno? Sim. A gente tem conversado muito sobre isso. Não é errado você... a gente cantar músicas de outras pessoas, louvores de outras pessoas, né? Não estou falando que isso é errado. Eu estou dizendo que para certos ambientes eu tenho que ser espontâneo, né? Uhum. Eu tenho que ter entendimento. É aí que está a questão do entendimento, né? Eu preciso ter entendimento, eu preciso ler o ambiente, eu preciso saber como me comportar, discernir, né? O mais profundo é o discernimento. É o discernimento, cara. E sem o Espírito Santo isso não acontece, né? Eu não estou falando que as outras pessoas que adoram, que louvam, não têm o Espírito Santo. Não é sobre isso. Mas é porque o entendimento não é sobre uma canção que está, digamos assim, vamos usar uma palavra... Tá bombando aí no momento. que está bombando, que está hypada, né? Não é sobre isso não, cara. Né? Embora sejam canções maravilhosas e tal, mas não é sobre isso. Se a gente pegar uma frase bíblica lá e cantar lá, é o suficiente, irmão. É o que o Espírito falar, movimentar naquele dia, né? É isso mesmo. Nós experimentamos isso várias vezes. Várias vezes. Então, nós vamos deixar aí o link, né? O QR Code está aí na tela. Você pode fazer sua inscrição, né? Ou então nos procurar através do Instagram da Escola Shemar, ou do meu Instagram, ou do Instagram do pastor Bruno. Né? Pode nos comunicar aí
Você vai ter todas as informações sobre a Confraria Fator Éfeso. E mais um lembrete é que esse ano, provavelmente, as inscrições vão se encerrar muito rápido. Sim, porque quem foi o ano passado está com uma expectativa forte de vir novamente, né? Exato. Então, Eu fiz um grupo, né, com as pessoas que foram o ano passado, até para informar e tal. E do grupo, 80 pessoas não saíram, tá lá, na expectativa. O apóstolo Armando falou comigo que talvez ele vai ter que aumentar o ônibus e tal, de 30 a 40 pessoas, já fechou né? Só de praticamente. lá. Então, assim, só por aí já duas, mais pastor Ivan, mais 5 pessoas me procurou essa semana. 2 pessoas que eu não conheço também fez inscrição. Então, assim, até chegar lá, eu acredito que não uns 30, 40 dias antes, ou talvez até antes, as inscrições já estejam encerradas, porque tem limite, né, pastor Bruno? Sim, sim, A sim. gente não consegue colocar mais do que o limite lá, ok? Então é isso. Muito obrigado por você ter nos acompanhado aí. Que as palavras que foram liberadas aqui possam te afetar de alguma forma, positivamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos. Amém. Deus abençoe a todos e andem aí na prática da palavra. Glória a Deus.